Oi pessoal, então estamos aqui mais uma vez com o podcast Nova FURB, com duas ilustríssimas convidadas aqui para a gente conversar sobre tecnologia, inovação, sustentabilidade e oportunidades. Eu sou a professora Carolina Krebs, estou aqui com a Débora e com a Alexandra, sejam muito bem-vindas. Obrigada. São egressos da FURB, né, Engenharia Química, a Débora e a Alexandra. Secretariado Executivo Bilíngue. Me conta um pouquinho, como é que tudo começou? Então, lá em 96, na verdade não existia muito o que eu vou fazer, né? Com 18 anos, muitas vezes a gente não sabe o que vai fazer. E aí, escolhi, entrei na universidade, foi um divisor de águas para mim, né? Eu venho de uma família que minha mãe era costureira, então aqui eu conheci muita gente, aprendi muito, conheci muitas culturas e começou a abrir as portas do mundo, né? Eu digo que a universidade trouxe para mim uma nova visão do que eu tinha pela frente. Então eu tenho um carinho gigante pela FURB, né? O dia da formatura foi o dia, pessoalmente falando, mais importante da minha vida. É mesmo? Sim, foi sim. Foi uma conquista incrível, porque foi muito difícil eu conseguir me formar. Então, foi uma conquista maravilhosa. Foi o dia que eu mais agradeci a minha mãe e a Deus e as minhas tias que me ajudaram pela oportunidade. Então, a FURB foi, e ainda é, para mim, muito importante, né? A gente sempre passa aqui na frente e eu digo para meus filhos, sabia que a mamãe estudou aqui? Então, ela é muito importante para mim. E tu estás hoje trabalhando? Eu trabalho na Sances Sistemas, né? Fazem 5 anos que eu trabalho na Sances. Encontrei a paixão da minha vida lá, porque eu trabalho com tecnologia há 17 anos, mas antes eu era da área técnica. E daí eu cheguei lá para fazer uma entrevista para a área técnica, depois de uma cirurgia de ombro. E o meu sócio, que é meu sócio hoje, né, olhou para mim e me disse que não, que eu era comercial. E ele fez eu acreditar naquilo. Que legal. Eu nunca imaginasse, né? Nunca. Vai para um caminho e de repente aparece uma oportunidade. Exatamente. Então, assim, do secretariado para a área técnica, da área técnica para o comercial. É uma venda técnica, né? Na verdade, a tecnologia ela não é uma venda simples de ser realizada. E aí ele me mostrou um projeto que existia para fazer isso. E eu disse, então, vamos lá. No primeiro mês, conversando com ele, no fim do dia, eu olhei para ele e falei assim, você cometeu um erro. Você me contratou, mas isso aqui não é para mim. Eu não estou conseguindo suprir aquilo que você queria. Eu não estou conseguindo alcançar as suas expectativas. E era um projeto novo de como vender dentro da empresa. E aí ele olhou para mim e falou, mas quais são minhas expectativas, né? E dali para frente, a gente começou a trabalhar até que ano passado, em agosto, ele me convidou para ser sócia da empresa. Eu fiquei extremamente emocionada, porque a gente tem uma pegada muito grande de trabalho juntos e foi um reconhecimento incrível. Legal. Já contasse quase tudo, né? Já. Vamos deixar... Elas têm bastante. Eu sei. Overview, assim, a gente já estava conversando e já tinha muita coisa. Muito legal. Seja bem-vinda. Obrigada. E Débora, conta um pouquinho pra gente da tua história, assim, o começo, te apresenta. Então, eu sou blumenauense, nascida aqui no Santa Isabel, né? Minha família é daqui. Meu sobrenome é Heck, então eu tenho sim uma veiazinha alemã. Gosto da nossa cultura de verdade, gosto assim de tudo que traz a nossa cultura, sabe? Desde a gastronomia, da música. O chopp, adoro. Eu tenho realmente assim, mas de verdade, orgulho de ter feito FURB. Sim. Eu acho que ela sempre foi, eu acho que dá pra dizer que ainda é. A faculdade mais completa, mais robusta, mais sólida. Ela traz orgulho pra gente, né? De verdade, assim, de verdade. E vocês levam isso, né, pra vida de vocês. Levamos, de verdade, assim. Eu acho que... E por isso que a gente ficou tão lisonjeada de ser chamadas mesmo, assim. Então, é prazeroso ter isso no currículo, sabe? Então, eu gosto dessa nossa raiz, gosto da universidade e quero complementar o que tu falou, assim, ó. Tem um peso mesmo a universidade na nossa formação, assim, como indivíduos, que a gente estava falando antes da gravação, né? Como os professores, como o ambiente, como os amigos, tudo fazem parte desse contexto e nos auxiliam de alguma forma na nossa formação, né? Fora, obviamente, a profissão que está ali nos atribuindo, né? Eu passei aqui 5 anos e meio da minha vida, eu acho que engenharia noturna, se eu não me engano, são 5 e meio, então é bastante coisa. É uma fase que a gente desprende tanto, né? Recurso, né? Pai ajudando, mãe ajudando. No meu caso foi assim. Daí depois eu consegui um trabalho. Eu até no começo da universidade, eu nem me lembrava, mas enquanto estava falando, eu estava lembrando a minha vivência aqui, né? No Campus 2, por conta da engenharia.
eu fui aluna do CNPq da FURB. Então, assim, durante esse período, é mais um convívio dentro da universidade, mais uma coisa que ela te proporciona. Né? Tu vive intensamente a universidade, com pesquisa. Total. E eu fui apresentar um projeto em Minas Gerais com a turma. Então, assim, quando tu começa a resgatar, veja, lá atrás eu tive que aprender a falar sobre isso, a divulgar trabalho, fomos com professor, com alunos. Isso tá no meu Lattes, entende? Então são coisas que a universidade nos ajudou de certa forma, né? Não é só assim o diploma, é todo um contexto que aquilo traz, eu acho que é muito mais do que um diploma, né, Dé? Tu me fez lembrar agora que a minha apresentação do TCC foi em inglês, português e espanhol. Por conta da tua formação. Por conta da formação. Nossa, foi. Nossa. Hoje eu fico pensando, será que eu conseguiria fazer de novo? Porque foi incrível, foi uma loucura, né? E eu trabalhei no departamento de engenharia elétrica dentro da universidade. Inclusive, acabei de encontrar uma colega que era secretária de engenharia química agora na entrada da faculdade. Olha que legal. Sim, ela me reconheceu. Isso quer dizer que a gente ainda tá bem. Opa, se ela te reconheceu, tá ótimo, tá ótimo. Falasse, faz 15 anos que tu não vinhas pra FURB, né? Passando aqui na frente todos os dias. E aí entrar de novo aqui no campus e relembrar, né? Eu olhei pra cantina, assim, eu pensei, cara, que legal. Ela falou, tô estacionando aqui na cantina, lembra da cantina? Que legal. Muito legal. São oportunidades que a vida vai oferecendo, né? É muito gostoso estar aqui, sabe? Como eu falei, acho que a Dé também colocou ali o quanto a universidade foi importante na nossa vida, né? Ela nos trouxe muito mais do que um canudo, muito mais do que um diploma. Ela trouxe possibilidades de vida. E hoje vocês como profissionais conseguem identificar alguns pontos da universidade que talvez lá na época da graduação de vocês, se tivesse sido alguma coisa diferente, sabe, alguma interação com o mercado mais intenso, né, que talvez não tivesse naquela época, e hoje vocês conseguem ver essa possibilidade, até como empresários ou como trabalhando em uma empresa, de trazer essa interação com a universidade, né, mostrar para os acadêmicos problemas reais. Né? Mas tu diz assim, como um feedback mesmo, assim? Isso. Deixa eu comentar uma coisa, veja se é pertinente. Assim, eu acho que hoje o mercado muda muito, né? E a gente estava falando há pouco, assim, o próprio formato podcast, né? É um conteúdo que está sendo colocado na internet num formato super diferente, que quando a gente fez graduação a gente nunca imaginou. Nunca. O que eu quero dizer com isso? Que hoje as formas de ensino, elas estão variadas, né? Eu não sei hoje, e é uma coisa que eu me pergunto de verdade, assim, veja, eu optei por uma educação tradicional, eu vim para uma universidade tradicional, eu fiz um curso tradicional, né? O que eu não sei dizer é se necessita de toda aquela grade robusta, igual a gente tinha antigamente, ou se isso já vem se modernizando um pouquinho, se mudando um pouquinho essa modelagem, às vezes, de trazer um ambiente um pouco mais diversificado, não sei se é essa palavra. Mas, por exemplo, né? Hoje as formas de comunicação, João, elas estão totalmente diferentes, elas estão mais rápidas. O pessoal não gosta mais de conteúdos tão pesados, né? Os jovens estão aprendendo cada vez em velocidades mais rápidas. Tem canais de YouTube oferecendo alguns conteúdos rápidos. Tem formas de aprendizado. O que eu fico pensando é o seguinte, como que a universidade, no formato tradicionalista dela, ela pode se adequar a isso? Eu não sei se o canal de vocês já é talvez uma dessas propostas. Onde, a gente já tem que se adequar, né? Tem uma exigência do MEC, inclusive, né? De trazer metodologias diferenciadas, tem que estar lá no projeto do curso, tem que ser contemplado, né? Metodologias diferenciadas, até para ser mais atrativo, né? Exato. E fazer parte desse novo universo dos nossos acadêmicos, dos nossos clientes, né? Que querem. Porque o professor hoje, ele não é o dono, nunca foi, na verdade, né? O dono do conhecimento. Ele tem que atuar como mediador, né? E fazer essa interação para que o próprio... Estou sendo entrevistada, né? Vocês estão me entrevistando. Eu falei que isso ia acontecer. Daqui a pouco o que tu acha, cara? Não, então... E aí o professor joga esses pontos de informações e aí a gente vai construindo conhecimento juntos, né? Sim. Cada um com as suas experiências, né? Com as suas expectativas e vai criando esse conhecimento. Mas é essa a intenção, né? É isso que deve funcionar dessa forma, na minha opinião, né? Mas aí, como vocês, como profissionais, como é que vocês entendem isso? Sim. Sabe o que eu imagino? Desculpa se eu te cortei. Não. Eu não me lembro, tá? Se já teve isso, por exemplo. Mas, por exemplo, assim, ó. Quando você faz uma faculdade, até eu vou usar o exemplo da minha filha, né? Que vai se formar daqui a pouco. Ela falou esses dias pra mim, ela tá se formando em engenharia mecânica. E também numa faculdade super tradicional. Não é a FURB, porque não é nesta cidade que ela mora. Eu tô por uma outra, mas enfim.
E ela falou, mãe, eu não me identifiquei com a minha formação. Pelo menos eu não me vejo atuando nessa área tão técnica. Ela está se formando em engenharia mecânica. E aí? Eu falei, cara, tem um leque gigante, né? É que ela consegue enxergar algo específico. Ela não consegue enxergar todo um contexto que tem dentro daquilo. Complementando até... que eu comentei antes, quando a gente não estava gravando ainda, que em 98 foi a primeira vez que eu acessei a internet, né? Isso me entrega pra caramba, sacanagem. Mas enfim, quando a gente ainda usava a internet de escada, né? Então foi o meu primeiro encontro com a internet. Com o computador já tinha sido antes, porque quando eu estava na 7ª série, eu fiz o meu primeiro curso de informática, onde eu estudei DOS, Lotus 1, 2, 3, Fácil, que depois fui trabalhar inclusive na Benner, que era a empresa do seu Zé, que foi quem construiu o Fácil. Então lá eu já comecei a perceber o que eu gostava, sim, realmente ter conhecimento daquilo, porque a gente não tinha informação como hoje. Acho que hoje é até mais fácil de escolher uma profissão pela quantidade de informação que você tem. Outro ponto que eu acho que é bem interessante, então faltou muito na minha formação isso, tá? Trazer mais tecnologia, né? Outra coisa que eu acho importante, o que vai separar o ser humano das máquinas no futuro é a facilidade que ele tem de lidar com as dificuldades. Então eu acho que tanto as escolas quanto as universidades, eu não sei como é que está na FURB hoje em dia, né? Mas as faculdades não estão focando tanto no ser humano, elas estão entendendo ainda como ensinando o beabá, né? Mas sim, o que vai separar a gente das máquinas é a nossa facilidade, a nossa percepção de lidar com as dificuldades, as diversidades. Então é isso que é empatia, importante. talvez também. Sim, acho que a palavra sim. É isso que vai ser diferente, porque nós pensamos com emoção. A máquina, ela faz o que a gente manda ela fazer. Então essa é a diferença, né? E as pessoas que têm essa facilidade têm se destacado no mercado, que conseguem lidar com uma dificuldade de um cliente, com tudo mais. E é um diferencial, porque todo mundo se forma mais ou menos nivelado, né? Exatamente. O que vai te destacar, né? O teu comportamento diante dos desafios, né? E eu sempre falo em empatia, porque para mim é tão importante respeito e empatia, né? Para fazer tudo funcionar, né? Em qualquer ambiente, né? Voltando ali para tua filha, né, que vai se formar, que ela disse, não me identifiquei, né? Talvez aí entra de novo o papel da universidade, Totalmente. né? Em mostrar as possibilidades. Sim. Ou puxar ela para perto assim, olha aqui, olha o universo que tá te esperando. Não é simplesmente só isso, né? que Não você tá é pensando. só isso. Você sabe que eu não sei se a FURB oferece, é isso que eu ia dizer assim, eu não sei se a FURB oferece, mas uma coisa interessantíssima seria, por exemplo, assim, se ela fizesse programas, palestras, encontros, não sei dizer o nome do evento, o formato, mas que ela trouxesse esses profissionais que saíram, que estão trabalhando em áreas diversas, e que eles viessem mostrar, porque da minha turma tem gente na área de papel e celulose, tem gente na área de alimentos, tem gente na têxtil, tem gente puramente na licenciatura como um todo, né, no meio acadêmico, tem gente na logística, que sou eu. Então, olha só. Sim. Né? Então, assim, mostrar essa diversidade. Que, peraí, olha só, você está ganhando um pacote de informações. O que você vai fazer com ele, né? A forma que você vai direcioná-lo, que você vai canalizar essa informação, depende da tua afinidade, do teu gosto, do teu conteúdo. Então, assim, mostrar isso. Porque não é desespero algum. Ai, meu Deus, agora eu tenho que trabalhar com isso. Não. Nada a ver, você pode se moldar a sua vida inteira. A nossa carreira é o tempo todo isso, né? Claro, o negócio é a trajetória, né? O caminho, isso que é bacana, mesmo, né? Isso Eu vou te contar um segredo, isso aqui é um projeto pensando nisso. Ai, Vocês estão aqui para contar isso pra gente, que né? Bom, que bom. Né? Justamente, a Alexandra falou, vocês vão entender a minha trajetória, né? Eu me formei em secretariado, mas onde eu estou hoje, né? Eu sou engenheira química, tive experiências, quero que tu conte um pouco das tuas experiências, né? Perfeito. Como colaboradora e hoje como CEO, fundadora da tua própria empresa, empreendendo, né? Contar um pouquinho pra gente, até pra... Isso é mostrar a vida real como ela é, que não é uma cartilha onde você vai se formar engenheiro químico e vai atuar como engenheiro químico com aquela visão que a gente tinha antigamente da atuação de um engenheiro químico. Né? Perfeito. Até para complementar, olha só, o Caoa, que é o dono da Caoa, que é Hyundai e Chery no Brasil, era médico. E ele se tornou o grande importador de veículos para o Brasil, Hyundai e Chery.
Então, para a gente ver como as coisas acontecem. Não é porque você escolheu aquela formação que você só vai fazer aquilo, que ele ia ser médico a vida inteira. Ele se tornou um dos grandes empresários desse país, do mundo automotivo. Né? Então, só para complementar. E com certeza a formação dele foi fundamental para criar esse perfil de quem ele é hoje e ter essas ideias e Exatamente. As experiências que ele viveu para poder ter pensado nessa possibilidade. Eu acho que é muito ingênuo a gente achar que com 18 anos... Ah, sim. Não é ingênuo? 18 anos você escolheu assim, de maneira assertiva. Você ser isso o resto da minha vida. Exato, entrei naquele curso e quero fazer isso até minha aposentadoria. Talvez se isso der certo, e pode ser que sim também, né? Tá ótimo, mas se não der, olha só. Pra mim, ia ser muito chato isso. Eu também acho. Eu gosto de movimento. Por isso que eu amo o mundo de startup. Porque de manhã a gente acorda de um jeito, no final do dia a gente já mudou todo o projeto. Ou melhor, a gente não muda todo, a gente vai fazendo ajustes no projeto. Né? Então, de manhã é uma coisa, de tarde é outra, não é? Bem isso, bem isso. Eu optei pelas exatas, eu sabia que eu queria fazer exatas. Por conta de testes de aptidão, acho que são, né? Não sei se quem inventou isso, né? Olha a responsabilidade da pessoa. No terceirão acontecia muito. Eu acho que já vem do ensino médio. No terceirão. Eles vão colocando isso pros alunos. Já direcionar. Pra tentar, justamente, porque é sabido da grande dúvida que permeia, né? E agora, quando é que eu vou? Existe aquela cobrança dos pais. E é difícil escolher. Da família inteira, não só dos pais, né? Exato. Então, daí eles começam a fazer uns testes. Eu, de fato, eu venho de famílias de advogados. Depois meu pai teve um restaurante, tem também uma veiazinha empreendedora, foi bancário do Banco Safra por muitos anos. Assim, tem um misto aí. Mas eu sempre gostei de exatas, então eu sabia que eu tinha uma inclinação para optar por uma área exata. Beleza. Gostava muito de física, matemática, química. Cheguei a dar aula de matemática aqui no... Ai meu Deus, como é que é o nome daquele bairro que divide com Pomerode? No Badenfurt. Cheguei a dar aula à noite. Não sabia dessa. Cheguei a dar poesia, lembrei agora. Cheguei a dar aula. Então eu sabia que eu gostava disso e tal. Aí alguém me disse, professor, eu queria fazer química. Eu cheguei e falei, cara, eu quero química. Eu acho que química adoro, me identifico. Tô sempre ajudando alguém, é isso. Aí um professor meu, pra ver a importância de novo dos professores na condução, disse, assim, você pode fazer química, porém, a engenharia química, e aqui vai eu vendendo peixe do curso, atenção, né? Ela te abre um baita leque, porque também tem uma carga de engenharia, né? Você sai um pouco de uma escala um pouquinho mais reduzida, assim, e abre um leque um pouco maior para trabalhar dentro de processos, dentro de indústria, pega também a carga de laboratório, que tu quiser, Eu falei, faz sentido, porque não necessariamente eu tô num laboratório, aquela história, vou me testar, vamos ver se é isso. E fiz a engenharia, fiz muito feliz a engenharia. Quis trabalhar com isso, me identifiquei. Fui fazer o meu estágio supervisionado, né? Se não me engano. Obrigatório. Pra atuar numa tinturaria. Entrei, técnica, sempre técnica. Quando eu estou fazendo lá o estágio supervisionado, me chama alguém, mais ou menos como você, assim, e diz, cara, tu tem perfil comercial. Nada a ver. Eu falei, só porque eu falo, nada a ver, só porque eu falo muito. E daí foi, então eu tenho que terminar o estágio, depois vamos ver se vale a pena, deixa eu entender um pouquinho o que é o comercial, o que é... Resumo, nunca mais saí, né? Então eu tô nessa história de fazer venda, né? Trabalhar no comercial há 20 anos aí. A Deta mais que eu tô só 5. Veja, eu terminei o supervisional, já entrei, nunca mais saí. Não, tô antes, né? Porque eu tive uma loja de roupa de criança, então... Que conta? Sim, verdade. E eu entrei no comercial, então o que eu digo para as pessoas, assim, que não é porque eu optei pelo comercial que tudo aqueles 5 anos e meio eu joguei no lixo, isso é óbvio. Então, assim, e as vendas que eu passei, assim, durante essa minha trajetória profissional foram vendas técnicas. Inclusive, a logística, que eu acabei caindo na logística, foi porque me acharam no LinkedIn. E eu fui vender para empresas que faziam importação e exportação, e essa empresa era muitas vezes indústrias químicas. Então, o que as pessoas que me contrataram falaram? Opa, ela pode ter uma afinidade com essa carga química. Pode ser que no discurso dela favoreça de algum modo a história da empatia, da proximidade, do contexto. E eu fui a primeira técnica a entrar na logística, assim, da minha empresa, né, que eu estava. E eu lembro das pessoas perguntarem isso. Nossa, mas engenheira, parar aqui... Cara, mas por quê? Porque se complementa. O que você aprende é sempre complementar a algo, né? Sim, ela vai construindo essa persona que a gente é hoje, né? Cara, isso é fato. E eu acho que isso daí é legal. Mostrar para os alunos, olha só,
Essa pessoazinha, ela passou por tinturaria, eu trabalhei no têxtil, depois eu fiz venda de equipamento, fiz venda de serviços para indústrias, agora eu tô na logística, agora com o negócio próximo, na logística. Então, assim, poxa, dá pra fazer bastante coisa, né, com aquilo que a gente aprende de bagagem, né? Sim. Isso é fato. É uma fase assim que eu vejo que é um salto, né? A gente sai do ensino médio, entra numa universidade e tudo é muito novo, tudo é um desafio. E a gente ainda é uma criança, né? Assim, a gente não tem maturidade para decidir exatamente. muita coisa. Lógico. E a gente vai sendo induzido pela cobrança da sociedade, dos pais, aquela estrutura que deve ser seguida, né? É que quando a gente tem uma... Fugiu a palavra que eu queria dizer, mas quando você já sabe desde pequeno, poxa, eu quero ser veterinário, porque eu gosto de bicho, porque eu acho legal, porque tu já tem uma predisposição para isso. Legal, né? É que a gente tava brincando esses dias que o meu filho de 4 anos, o Otávio, tudo que ele vê, ele monta uma pista de carro. Isso pode ser apenas uma brincadeira ou ele pode gostar de engenharia. Então são coisas que a gente começa a observar, mas a decisão vai ser dele, né? E ele é sistemático, os carrinhos têm que estar todos alinhados, ele é todo cheio dessas coisas. E a Valentina, com 5 anos, pediu um violão de presente. Então, perfis totalmente diferentes. E ela me disse que ela quer ir pro The Voice Kids. Quase morro, né? Mas, enfim, a gente começa a observar, mas eu não quero induzir nenhum dos dois. Por quê? Eu acredito que a gente começa a crescer na carreira e a gente começa a deslanchar em todos as formas dentro de uma carreira quando você encontra aquilo que você ama fazer. Né? E daí vai dar certo. Inevitavelmente vai dar certo. E eu amo o mundo de tecnologia, mas eu realmente encontrei o que eu amo fazer há 5 anos. Aos 39 anos. E aos 40 tive um filho. Eu também. Eu também. E aos 40 tive um filho, né? Mas assim, eu encontrei o que eu amo. E eu amo a empresa. Ontem, inclusive, falei pro meu sócio, pro César, o quanto eu amo a nossa empresa, né? Que não era minha de verdade, eu já amava, né? Mas quando a gente ama o que a gente faz, vai dar certo. Isso tem que ser contado. Acho que na universidade já. Sim, sabe? sim. Vocês vão entender quando vocês se encontrarem, né? Quando você, nossa, eu quero levantar cedo, quero me preparar para esse dia, porque tudo que vier, estou preparada. Eu quero aprender, eu quero... O João Kepler escreveu um livro chamado Se Vira Moleque, que eu comprei, inclusive, Sério? no Startups. E eu vi ele na palestra. Então, ele estava lá e eu comprei o livro dele. E no livro ele fala sobre isso, sobre a condução do teu filho ao empreendedorismo. Ou intraempreendedorismo ou empreendedorismo, porque você também pode ser empreendedor dentro da empresa que você trabalha, né? E lá ele fala sobre essa questão da condução da criança, de fazer ela decidir o que ela quer e você colocar para ela as possibilidades que ela tem na vida, né? Então, o fato da minha filha gostar de violão não quer dizer que ela vai ser musicista. E ela usou essa palavra na época, aos 5 anos, tá? Pode ser que ela não seja musicista, mas pode ser que ela seja uma grande professora de música. Sim. Então, fazer o que você ama te traz conforto, te traz sucesso profissional e, consequentemente, vai trazer dinheiro e aquilo que você deseja e almeja, né? Quando a gente encontra esse propósito, né? Parece que as coisas vão dando certo, e é libertador, fluindo. Tá? É libertador você encontrar o que você ama fazer. E vocês imaginavam dentro da universidade, naquela época, que poderiam chegar? Nunca. Não, porque eu acho que nunca se falou tanto de empreendedorismo. De verdade, de tecnologia. Assim. Eu acho que... E essa veia do empreendedorismo sendo levantada, assim... O brasileiro é muito forte nisso, né? Mas nós aqui, talvez, eu não sei o todo o outro meio. Eu quero dizer assim, ó... A gente tá aqui em polos, né? Pode ser. Polos que favorecem muito Blumenau é um isso. polo tecnológico, por exemplo, muito forte, né? Mas começou a se desenvolver isso há quanto tempo? Não sei, se 10 anos essa janela ou se mais, não sei. Mas o que eu quero dizer assim, com certeza não é da nossa época que nós estudamos. Não era tão assim. Não. A época que eu era têxtil. Era indústria têxtil. E meu pai fez carreira na Creme, não sei o que, fez carreira não sei onde, era tipo isso. E outra coisa, você entrava numa empresa e ficava até o fim da vida lá, né? Isso, exatamente. Porque foi assim que nossos pais foram, né? Ficava até o fim. Isso. Tanto que minha mãe achava um absurdo quando eu saía de uma empresa e ia para outra. Sabe? Isso não acontecia como hoje.
Hoje, a galera, os millennials estão muito imediatistas. Eles querem que a carreira deles, querem virar CEO em 1 ano de empresa. Isso. Né? E não Tudo é muito assim. rápido, não. Existe uma construção para que isso aconteça. Com certeza. Aprender lá embaixo, né? O fundamento. E eu vou Eles falar, não querem tá? dizer, eu acho que não tô para isso, né? Quando você tem um alicerce bom, você vai conseguir se manter aonde você chegou. Se o teu alicerce não é bom, isso vai ser uma queda, vai ser algo muito difícil. Antes eu falei que eu tive uma empresa de roupa de criança, né? Em 2016 eu tive um problema muito sério no ombro. Pessoa que trabalha com tecnologia vive com o ombro e com o braço ferrado, né? E eu tinha que fazer uma cirurgia. Então eu saí da empresa de tecnologia e montei uma loja de roupa de criança, achando que aquilo não ia afetar meu braço. E só piorou, eu vendi essa empresa, né? E depois fui para a Sans. Mas assim, o que eu quero dizer também, eu acho que é legal colocar isso para os alunos. A gente tem quedas. A gente tem que ter resiliência para subir. Nenhum empreendedor teve sucesso na empresa assim. Entendeu? Muitos deles faliram. O Juliano Mendes é um que já contou isso, a gente comentou dele hoje. Eu lembro de uma palestra ele contando isso, como foi difícil. E para todo mundo é difícil. Não é de um dia para o outro que acontece. Acho que todos os empreendedores que passaram por aqui falaram a mesma coisa. E é verdade. A mesma coisa, que o mais comum é falhar. É cair. E eu até usaria outro termo, né? Resiliência, a gente tem uma queda e volta ao estado original, né? Né? O antifrágil, né? Que tens uma queda e tu volta melhor ainda. A gente tem que inserir isso aí no contexto também para passar para todos, não só para os acadêmicos, mas para comunidade em geral, né? Para que entendam que faz parte da vida. Eu vejo uma leva de pessoas agora da nossa idade deixando empregos tradicionais com 20 anos de carreira, 25 anos de carreira. Antigamente isso. Que já não era mais feliz porque não tinha mais um desafio. E a gente estava até conversando sobre isso, né, amiga? Que é isso que está acontecendo, amigos que têm feito isso. Por quê? Porque as pessoas querem algo novo. E aí agora falando de startup, né, que eu comentei antes, a startup faz a gente ter algo novo todo dia. Então todo dia tu tem um desafio novo. E eu acho que a coisa mais importante da vida é você ter algo para resolver. Você ter um desafio, você criar novas possibilidades, fazer a vida das outras pessoas melhor, né? Lá na empresa a gente pensa muito nas pessoas que trabalham conosco. Nós queremos que eles também tenham uma vida melhor e não só a gente. Tudo que nós fazemos é distribuído e compartilhado com todos eles, né? Então acho que isso que é legal. Mas essa é a essência, né? Se tá todo mundo bem, ninguém vai querer atrapalhar o outro. Não, exatamente. Tá todo mundo bem, vai se ajudando, aquele e cultura, né? Eu acredito que uma das coisas... vamos falando de contratação e de pessoas agora, de universidade, tá? Do jovem ou até não. Eu acho que uma das coisas lá na empresa que a gente mais procura é se tem fit cultural. Porque o objetivo é que essa pessoa fique muitos anos conosco, que ela cresça dentro da empresa e que ela possa trilhar o caminho dela. Né? Então, o fit cultural. Então, além do currículo dela, se ela não tiver resiliência, se ela não tiver vontade, se ela não tiver empatia, 2 pilares, performance e cultura. São importantes pra gente na empresa. Olha que legal. E essas pessoas decolam com a gente. Dica de ouro, hein? É isso aí. E é isso aí. Gente, eu sempre tento passar isso para meus alunos, sabe? Do diferencial, do que a gente tem que... a nossa atuação como seres humanos, antes de ser a nossa atuação profissional, né? Que hoje pesa muito, é o que faz a diferença, é o que te destaca, é o que te faz feliz. Sobre essa parte ali de... que tu comentasse, né, que hoje em dia as pessoas estão abrindo mão de 20 anos de carreira para buscar a felicidade. Então as metas mudaram. Claro que então, mudaram. Enquanto tinha uma mentalidade anterior de minha meta é chegar na aposentadoria. Exato. Se tem uma coisa que eu não aguento ouvir, é isso, sabe? Sim. Que tristeza. A minha meta é ser feliz, é produzir algo, fazer algo que me realiza, para que eu esteja bem, que as pessoas que estejam ao meu redor estejam bem e que tudo seja bom para todo mundo, se for possível. Né? Mudou, então, esse olhar mudou de até vida. Porque se você vê a quantidade de idosos com depressão, que é uma doença muito triste, é enorme, porque chega um momento que você não tem mais o objetivo, o que eu vou fazer amanhã? Né? Eu acredito que as pessoas vão se aposentar cada vez mais tarde e eu, se deixar, vou trabalhar até de bengala.
porque eu amo o que eu faço, né? É senso de propósito, né? Ah, certeza falam em absoluta. propósito. Em propósito. E olha que eu vou ter filho por bastante tempo ainda, né, pequeno. Porque Achei que fosse ter mais. Hã? Achei que Eu fosse também, ter achei. Não, Meu Deus, que doida. Não, Essa mas é fora. Esse plano. vai ter um bom prazo ainda. Dois tá pequenos. bom, né? Dois, Não, todo chega, mundo gente. tá ótimo. O Otávio Jesus. já veio de brinde. Exato. Não, Nossa. esse foi assim, um plano que não foi feito, sabe? Alguém fez esse plano, né? E eu tive que executar. Alguém fez esse plano pra mim, não era pra ser. Legal. E vamos falar do teu app? Vamos. Conta pra gente um pouquinho. Nossa, assim, ó. A história do meu app, então, é o seguinte. Ele, na verdade, ele não é ainda um aplicativo. Né? Hoje ele é uma plataforma que está no formato web, mas ele ainda não tem o formato aplicativo. Vai ser, né? Mas tem um caminho. E aí vamos falar na jornada que nós falamos há pouco, porque não é da noite pro dia. Né? Vamos lá, falando um pouquinho da história dele. Eu tive essa ideia uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente estava falando sobre isso uns 2 anos atrás, durante a pandemia, né? Então, de fato, a pandemia ela trouxe tantos ensinamentos para nós, né? Trouxe. Eu sou prova viva do tal do ócio criativo. Para mim, funciona, né? Então, eu me vi em casa, eu fui dispensada na época, porque eu tinha recém-contratada, sido contratada, não sei se 4 meses, pouca coisa dentro da empresa. Porque eu ia participar de um projeto de exportação, então a empresa estava querendo, uma empresa brasileira, querendo botar o pezinho lá fora. Débora, vamos participar desse projeto de exportação conosco e tal. Resumo, veio a pandemia, eu estava até no aeroporto fora quando começou, não sei se tu lembra. Estava visitando a América Central, todo mundo já de máscara. Eu vi aquilo, o Brasil nada ainda. Eu falei, isso aí não vai dar certo. Então aquele segurança de todo mundo. Resumo, voltamos pra cá, logo fechou o aeroporto, fechou tudo. Deu aquela insegurança geral, o dono da empresa veio pra mim e falou assim, olha, não é o momento. A gente sabe que é investimento, que isso aqui vai dar retorno, sei lá, assim, 1 ano, né? Tu tá indo ainda prospectar, não tem nada ainda consolidado. A gente fazendo conteúdo, fazendo catálogo, entendendo o preço de venda, um monte de coisa assim, iniciante. Ele falou, Débora, assim, ó, vamos suspender. E não entenda qualquer outra coisa, vamos ficar em contato, mas quando voltar o mercado, quando eu entender que é o momento, a gente volta. E até a empresa se adequou também, como um todo, teve que fazer máscara e tudo, parou com os produtos de linha, a principal saída de venda passou a ser máscara, as face shields, então assim, todo o mercado se adaptou. Né? E eu fui pra dentro de casa, desempregada, como N pessoas. E daí eu tirei assim, é muito engraçado, eu me cobrando, né? Eu sempre quis empreender, nunca achei aquela... É isso, sabe? Como eu acho que N pessoas passam, né? É o medo, e também o medo que a gente sente no início, né? Será que vai dar certo? Porque as inseguranças, as incertezas, os pontos de interrogação. A gente na vem tua de uma cabeça. criação de que tem que dar certo. Exato. E que fracassar é ruim. Ah, sim. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Quem gosta, né? Quem tem orgulho de dizer eu errei, né? Enfim, aí eu achei que, bom, agora que eu tô aqui, eu vou aproveitar o meu tempo pra usufruir de algo bom, vamos tirar uma coisa boa disso aqui. Eu não vou ficar deitado na cama o dia inteiro, né? O que eu vou fazer? E daí eu iniciei N coisas que eu carrego até hoje. A atividade física, se tu lembrar. Sim. Me tornei uma pessoa super disciplinada, falei, porque isso é saúde, isso é cuidado para comigo, isso, uma coisa é outra, sabe assim? Fazia rotina, às 7 e pouco da manhã, reuniãozinha, tá? Pensei, vou acordar cedo, vou me sentir produtiva, porque senão eu vou pirar. Vou me sentir incapaz, vou agregar uma série de sentimentos ruins que eu não quero, que eu não vou aceitar isso. E fui fazendo. E fui assim, rascunhando mesmo. Então tá. Então a primeira coisa é que dor que eu quero solucionar. Cada vez que você vai entender sobre o que é empreender, né? Todos esses influencers, eu sigo vários desses empresários assim, que eu gosto de escutar eles falando. Eles falam, cara... Se pauta na dor que tu vai solucionar. Tem um problema pra resolver. Se tu tens uma dor, se isso é validado, se isso é fato, pronto, tu tens um problema e daí tu começa a entender a tua solução. E eu tinha um problema que eu tinha avistado nesta empresa e eu falei, cara, e se isso for um problema de mais pessoas? Deixa eu entender um pouco sobre isso. E daí eu comecei a botar no papel o que eu tinha em mente, né? E daí eu assim, N coisas que foram pro papel. Nome, identidade visual... Registrei marca, criei modelo de negócio, forma de monetização, uma série de coisas que eu fui construindo até eu entender. Então tá, esse é o negócio? Esse é o negócio. Então isso mais ou menos assim, durou uns 2 anos. E o que aconteceu? Eu voltei pro mercado de trabalho, fui chamada para uma empresa, mas não tirei aquele projeto ali, vim trabalhando ele, vim construindo, né?
Por quê? Porque não é da noite pro dia. Então eu vim construindo, vim amadurecendo. Até que chegou um momento e eu vi que tinha um programa do governo do estado que estava auxiliando startups dentro de um programa bem estruturado de 1 ano, em que inclusive havia uma remuneração, né? Um incentivo financeiro para 70 startups vencedoras. Falei, poxa, de repente vamos ver qual é, né? Entrei no programa, fui entendendo, é super difícil o programa, é super difícil. De novo, porque eu tenho uma formação muito cartesiana, muito tradicional, muito sistemática, entrar nesse universo, preencher as etapas, sabe? E eles são ótimos, esses programas, porque eles te fazem organizar o teu pensamento. Então qual é o teu público-alvo? Coloca aqui pra nós. Então, aí tu vai organizando tua linha de raciocínio. Quando que tu vai se entregar? De que forma tu vai entregar? Como é que tu vai se comunicar com os teus clientes? Quem são os teus clientes? Quem são teus concorrentes? Então, são exercícios que tu vais fazendo que te ajudam a montar o teu negócio. Pasmem, eu me inscrevi. Passei entre as 70 finalistas. Essa resposta saiu em junho. E daí, quando eu vi a resposta, eu falei... então, olha só. Primeiro programa inscrito. Tive um resultado positivo, né? Agora é o momento, de repente, de eu virar essa chave, sair da empresa que eu estava como CLT e trabalhar isso como um plano A de fato. Porque eu acredito, mas é uma coisa que eu até escutei numa palestra que a gente participou. Não existe plano B. Enquanto ele for plano B, ele não vai ser o plano de sucesso da tua vida. Ele não vai ser o que você quer que ele seja. Então, ou você se dedica, sabe? Ou você mergulha, ou ele não vai ser aquilo que você quer que ele seja, né? E que se tu acreditas nele, tem que... Exatamente. Daí, por isso que eu virei a chave. né? Eu virei a Gastar chave. energia lá. Total. Assim, sabe aquela história? Você não consegue fazer 10 coisas bem feitas, talvez. Ou você vacila em uma, ou você deixa o baquém, porque você tem 24 horas, né? Como é que você vai fatiar isso, né? Então, daí em julho eu saí da empresa onde eu estava como CLT mesmo, como funcionária, como vendedora, e fui vender o meu peixe, que é o Tem Lugar. Então, o que é o Tem Lugar, né? Ele é uma plataforma digital que facilita o encontro entre empresas que possuem cargas para armazenar os seus produtos e operadores logísticos que possuem esse espaço para armazenar essas cargas. Então, o que aconteceu foi que na área logística, eu validei essa dor que eu vi lá atrás na exportação. Lá eu trabalhava, eu tendo a carga e encontrava dificuldade para buscar. A carga era super difícil, era difícil de ser manuseada. Então eu tinha muito operador logístico que declinava do projeto. Eu falava, meu Deus. Quando eu fui trabalhar na logística, eu fui pro outro lado da mesa. Aí eu falei, bom, o que acontecia? Algumas pessoas me ligavam e diziam, Débora, vocês têm licença aí para armazenar produto tal? Débora, vocês têm área refrigerada para armazenar produto tal? Débora, o que eu comecei a me deparar com a seguinte situação? Dependendo da carga, tem licenças específicas, tem uma estrutura específica, né? E daí você para pensar, armazenar peixe congelado, tu acha que é a mesma coisa armazenar uma embalagem? Não, né? Tem outros requisitos, né? Para você montar uma estrutura como essa, você tem um isolamento, você tem... Então, assim, a armazenagem não é tudo igual. E tu só aprendeu fazendo. Eu só aprendi vivenciando o problema. Tu não trouxe essa informação já da outra empresa, né? Eu trouxe uma percepção da dor isolada que eu sentia. Quando eu fui oferecer o espaço, eu percebi que vários me ligavam. Débora, tu tens isso, Débora, tu tens aqui, Débora, tem licença. Eu falei, cara, essa informação tá onde no mercado? Bom, ela não tá. Hoje, vivenciando e vendendo meu peixe, indo pro mercado mostrar isso para as empresas, eles falam para mim assim, não, de fato, a gente usa hoje ainda o marketing muito com informação comercial. Ela não tem informações técnicas. E quem tá buscando armazenagem, ele tá buscando uma armazenagem técnica, entende? Tipo, eu sei que a minha carga requer uma licença, seja de um órgão, aí vai entrar um assunto bem específico, mas uma Anvisa precisa regularizar aquilo ali, então ela precisa que o armazém tenha aquela licença. Isso não tá no site do cara. O cara tá fazendo um site mais bonito, mais atrativo, com outras informações. Então, o que acontece? Muitos importadores e exportadores ficam tendo que ligar para sabe o tal telefone sem fio? Ou tu sabe quem tem? Ou tu sabe quem tem? Aí ele digita no Google, e eu sempre falo assim, gente, o Google, ele traz tudo. Se eu digitar hoje armazém no Google e o seu Zé da esquina botar no nome do recinto dele armazém do Zé, vai aparecer. Mas o armazém do Zé não é o cara que vai armazenar o meu peixe congelado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe?
Então, assim, eu validei essa necessidade, essa dificuldade, essa dor existe, a dor que eu passei, outros passam. Muitos. E daí eu falei, cara, é agora. Eu vou pro mercado, eu vou mostrar. Então, assim, no mercado, como tem lugar com essa bandeira, eu tô há 4 meses. É um bebê, né? Sim. É um bebê, tem muito a amadurecer ainda. Sim. E eu fiz o básico para ir pro mercado e validar, que é justamente o que esses programas ensinam muito. Valide a sua ideia, monte o MVP. A gente vai entrar no contexto mar aí, né? Que é o quê? Saia com o mínimo. O plano de negócio é o primeiro passo, que é o que eles fizeram, que ela teve que preencher. Isso. Então, o plano de negócio é o start. O MVP é a validação do que você quer colocar no mercado, né? E o MVP é extremamente importante. Mas tu sabe que tu falando aí, tu me deu um monte de ideia para conversar contigo depois? É? Tenho ideias para te dar. Ai, que bom. Não, então qual que é a fase que eu estou? Eu estou na fase da validação do meu negócio. Sim. Eu tenho alguns parceiros já que eu visitei que estão abrindo as portas, porque eles... Cara, é isso mesmo. Poxa, foi legal, porque a Débora recebeu uma abertura muito grande. Porque, olha só, em julho ela teve a validação, ela ficou entre os 70. Né? Em agosto nós nos encontramos nesse summit. E aí, e daí ela me colocou e eu falei, que incrível, isso quer dizer que o mercado precisa disso. E aí ela me mostrou os primeiros contatos e as pessoas já abriram para ela. Então, realmente, é uma carência do mercado e é algo que ela pode explorar demais. Ai, posso... Assim, eu tenho total confiança nisso. Empolgada, né? Mas claro, tu enxerga, porque... é um bebê, mas tu enxerga um potencial absurdo, né? E tem. Graças a Deus. Veja, assim, ó. Nós de vendas, eu vou chamar nós de vendas, porque todo mundo vende alguma coisa. Gente, todo mundo vende alguma coisa. O tempo todo. E a gente trabalha com KPIs, né? Ai, meu Deus, os tal dos indicadores. Então, eu fico me medindo o tempo todo. E tenho até cuidado, às vezes, com essa pressão. Já até ouvi falar assim, cara, tu deve ser uma chefe para você mesmo, é insuportável. Mas eu também acho, porque se pressiona demais. Me pressiono bastante. Mas por quê? Porque a gente quer que dê certo quanto antes, é ok, faz parte, né? Em 4 meses, eu tenho 14 parceiros comigo, né? Que estão cadastrados na plataforma, que estão dentro, que estão apostando comigo. Né? 14 pessoas que abriram a porta das suas casas, por assim dizer, né? Abriram a sua empresa e disseram, cara, vem, faz sentido, tu é um canal de vendas pra mim, vou me cadastrar e tenho interesse e tal. Então, assim, fiquei super feliz. Tem uma venda fechada por dentro da plataforma, então a minha validação está acontecendo. Sim. Em 4 meses eu acho que é um time curto. Nossa! Né? É um ano o time. Exato. Então, assim... Cada vez que eu leio sobre isso, que eu estudo sobre isso e que eu estou, assim, me dispondo a ter essa resiliência, a prestar atenção no que o mercado está me dizendo como feedback, sabe? Eu acho que tem uma linha de amadurecimento bem legal, assim, muita coisa para acontecer, mas coisas que eu já posso olhar para trás nesses 4 meses e mas espera, né? É que não faço só 4 meses, né, amiga? Essa que é a questão, gente. Claro, são 2 anos e 4 meses. Exatamente. Exato. Mas eu tô muito feliz, tô muito apaixonada. Eu acho que as pessoas têm que se permitir isso. Eu vou 40 ano que vem, né? Ai, um bebê. Eu já 40, ela vai 40. Ela vai 40 com cara de 30, né? Isso é sacanagem. Não. Longe disso. Mas eu digo assim, ó. Que legal, né? A gente se permitir sair do que é seguro. A primeira coisa que as pessoas falam é: ai, que coragem, parabéns pela coragem. Mas já é o que mais escuto. Muitas vezes também. Parabéns pela coragem. E aquilo que a gente falou há pouco. A gente tem muitas faces, cara. Sim. Eu não sou só engenheira química. Eu posso te falar de tudo que eu sou várias coisas, né? Uma delas eu sou engenheira química, outra delas eu sou empreendedora, outra delas eu sou mãe, outra delas... A gente é muitas coisas, assim. Sim. E assim, ó, uma das coisas que eu acho que é importantíssimo a gente colocar aqui. A nossa vida não acaba aos 40. Ai, começa! Porque não foi aos 30, madura, agora foi aos 39 que começou a minha vida de empreendedora mesmo. Na verdade, foi aos 37, mas aos 37 eu tive a oscilação. Aos 39 é que eu encontrei a minha vida empreendedora. E fui mãe. E tudo junto ali. Então é isso aí. Aos 40, a nossa vida começa. Acho que é quando a gente aprendeu já lidar com muitas coisas, né? Então, aos 40 anos é fantástico. Mas,
Bom, eu sou suspeita de falar, né, do Tem Lugar. Eu acho fantástica essa ideia. Eu apoiei desde o início. Ela tinha um propósito, depois ela veio com outro propósito. E eu acho que tem tudo a ver. Quem sabe um dia a gente fala de vesting, né? Ai, meu Deus. Mas é porque a gente vai ajustando o plano. Mas como nós na vida. Sim, né? exatamente. Tudo. Você nasceu... Cara, eu entendi a dor. Esse aqui é o propósito raiz, fechou? Aí depois tu vai caminhando. Mas pode e o ser errar é importante. Claro. Porque se a gente não errar, a gente não consegue entender como melhorar aquilo. Não consegue melhorar. Isso aí. Né? O errar é Você importante. vai tudo na zona de conforto, Exato. né? A pandemia veio dar um susto na gente, dizer acorda, vocês têm que fazer diferente, né? Me fala, É bem isso daí. Tu falou sobre, a gente falando sobre universidade de novo, né? Tem mais uma coisa que a universidade pra gente faz muito parte da nossa vida. A Sansis nasceu dentro da incubadora. Há 18 anos atrás, numa salinha de 2x2, com o César Dias e com o Ivan Sansão, que se tornou esse nome maravilhoso, Sansis. Né? A mistura dos dois, dentro da universidade. Então, essa empresa que eu tenho tanta paixão e que faz pouco tempo, que ela é um bebê para mim, ela tem 5 anos, para o César e para o Ivan, ela tem 18 anos que nasceu dentro daquela salinha, ali na incubadora. E tu imagina na cabeça deles, né? Sim. Os sonhos, né? As crenças, né? Como vou fazer acontecer. Exatamente. E superando, né? As críticas. As dificuldades. Exatamente. Eles também deixaram seus empregos formais para isso. Então, assim, o que a Débora está vivendo agora já aconteceu com muita gente, né? E isso aconteceu ali. Então, ela tem 18 anos de vida, ela surgiu de uma incubadora de startups que não se chamava esse nome, né? Startup é um nome bonito, novo, mas ela é uma startup na época que não existia startup. E se tornou uma empresa sólida, que hoje tem spin-offs dentro dela. Ela tem hoje a Sansis, que é o Turbo DMS, que é o nosso produto principal. Ela tem a Rampify, que é uma spin-off que trabalha com KPIs e Push Intelligence, né? Ela trabalha com o Renave, que é um processo do governo que a gente fornece plataforma de integração, e agora está surgindo a MyFlux, que é um objetivo de organização e controle de documentações. Então, de uma empresa surgiram 3. Né? E aí são as 4 hoje. Então, vê uma mais 3. São 4 empresas dentro dela. E começou dentro da universidade. Olha só. Que legal. E que vão envolver outros profissionais de diferentes áreas no ambiente, né? Isso no universo mesmo. Multidisciplinar, que você consegue ver com o teu exemplo, né? A Rampify, teve um professor, eu esqueci o nome dele, eu queria citar o nome dele, esqueci. Mas teve um professor da FURB, matemático, que ajudou a fazer os cálculos necessários para a inteligência artificial. Isso ano passado. Olha só. Eu não vou chutar, com poucos nomes, né? Não vou chutar os nomes. Não li da posição. Mas ele é um senhor professor da minha época, lá de 90 e pouquinho, né? Que legal. Que ajudou a empresa a fazer esses cálculos matemáticos para alimentar a inteligência artificial. Tá aí mais uma função da universidade, né? Que a universidade tem essa função de extensão, de interagir com a comunidade, né? Mesmo. De troca de conhecimentos e oportunidades. Né? Então, olha como é importante. E até essa rede de relacionamentos, né? Hoje nós temos amigos de várias áreas que estiveram com a gente aqui, né? Eu sinto saudades, tá? O olhinho brilha, que lindo! Gente, foi uma das épocas mais maravilhosas da minha vida, foi a época da faculdade. Saudade, vou entregar a minha idade, saudade do Bruf. Depois virou o OBS, não é da tua época, amiga? Não. O Bruf é da minha. Não. Eu acho que... Mas acho que assim, era o OBS, né? não, você já tava no OBS, eu era o Bruf, ainda era o boteco de cerveja de garrafa e... Nossa. Mesa de plástico. Mas tá tudo certo, os 45 estão chegando, tá tudo certo, né? Mas é isso aí, a universidade, ela esteve presente, ela ainda é presente na minha vida. Né? Sabe isso que eu não lembro? Eu tava tentando lembrar. Eu fui visitar uma empresa, mas eu não vou conseguir lembrar. Mas existiu um papo no meu ambiente, lá na logística, lá visitando meus clientes em Itajaí, né? Não é aqui, mas é região ali do Vale, do Porto, né? E alguma empresa falou pra mim de um projeto que fez junto com... E eu me lembro, porque me chamou a atenção o Henry. O Henry foi meu professor. O Henry, que dá modelagem, né? Modelagem matemática. Modelagem e simulação. E a pessoa citou isso. Ela falou, tu sabia que eu fiz esse projeto com a FURB? Eu falei, sério? É com o professor de modelagem. Eu falei, não, Henry. O Henry, não sei se tá cabeludo, ele é caricato, né? Tá. Eu falei, com o Henry. Ele falou, com o Henry.
Então, assim, aquele crânio, né? Era um professor super referência, assim, em modelagem. Então, eu sou dessa leva, quando tive aula com o Henry, tu vê, a universidade ainda... Tá aqui. Em algum programa, eu não sei, que tá ajudando. A Eliane Wamser, que era a coordenadora do curso, nossa, eu ainda encontro ela na rua e eu cito ela, porque para mim ela sempre foi um exemplo de pessoa. Então, querendo ou não, os professores estão na nossa vida muito forte. Shivanga. O Shivanga, eu conheço ele. Mas foi meu professor. Porque eu trabalhei no departamento de engenharia elétrica e eu via ele direto. E ele era também uma pessoa fantástica. Maravilhoso. Ele era nosso professor. E quando eu saí, eu acho que ele dava termodinâmica pra nós. Termodinâmica 2 ou 3. Se eu não me engano, era aula de termodinâmica com ele. Tinha o Sávio. Sim. Conceituadíssimo. E ele foi, acho que reitor ou pró-reitor de ensino. O Shivanga foi... Não é da minha época. Mas é porque ele foi muito uma figura bem forte da FURB. Foi pró-reitor. Se eu não me engano, foi pró-reitor de pesquisa, talvez? Pode. Dizem que nós somos malucos de fazer tecnologia, mas vocês... Não. A carga... A gente teve aula com um professor muito bom, que é o Atilano, que ele deu operações unitárias. Sim, está conosco ainda. Ele era muito conceituado, ele vinha como BASF. Então, tipo assim, cara, pra nós era muito top, sabe? Laércio. Estive com ele hoje. Inclusive, o professor Atilano traz muita realidade do mercado. Isso sabe? É importante, aquilo que a gente falou sobre a realidade do mercado. Ele fazia, eu me lembro dele fazer assim, exercícios e dizer, porque é uma bomba, a gente aprende. Que é uma bomba, você vai usar a centrífuga hidráulica, você vai usar qual que é a pressão. A gente calculava com ele trazia exercícios muito pautados na indústria. Eu quis ir para a indústria por conta dessa bagagem e essa veia que ele trazia. Então, tu vê, eu já remeti direto à BASF. É que essa analogia com a vida real é o que eu faço muito na área de tech para explicar para os clientes, né? Precisa, gente. Porque essa analogia é importante. E naquela época, eram poucos professores que faziam isso. Que traziam o que a gente estava aprendendo para o mundo real. Até porque senão depois é um susto, né? Ai, meu Deus, é aqui que eu aplico? Onde é que eu aplico isso, né? Exatamente. Tem que ter essa conversa. Achei que 1 hora ia ser muito, né? Não, passa voando. A gente vai ter que dar uma fechada. Nós vamos fechar. Acredita, a gente vai fechar. Uma hora a gente vai parar. Rapidamente, cada um minutinho para fechar, contar um pouco assim, fazer uma síntese mesmo, um resumão dessa importância da universidade na vida de vocês e o recado que vocês querem deixar aí para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Pode pensar, amiga. Vai. Tu quer que eu pense primeiro, né? Sacana. Gente, como eu falei antes, até hoje eu passo aqui na frente da FURB, eu sinto uma saudade imensa. Entrar aqui hoje foi fantástico. Ela foi primordial na persona que sou hoje, na criação de uma Alexandra, né? Eu acho que minha vida não teria chegado a esse mundo que hoje eu amo tanto sem a universidade comigo. Então eu tenho uma gratidão enorme pela FURB. Sinto falta, sinto saudades e desejo que ela se torne cada vez mais forte e que traga educação de qualidade e oportunidades para outras pessoas também. Ai, lindo. Assim, eu queria agradecer de verdade o espaço. Além disso, parabenizá-los pela iniciativa, porque se tem esse viés de fazer essa comunicação com o ambiente externo, sabe? Mostrar um pouco da realidade, estão de parabéns, sabe? Pela iniciativa. Projeto lindo, gente. E tem que fazer cada vez mais. Eu acho que tem N formatos aí para explorar. Sim. Sempre puxando, né? Alguém que, não sei se necessariamente alguém saiu daqui, mas se sim saiu daqui para mostrar o que essa pessoa está criando, como é que ela se identificou, por onde ela passou, sabe? Que caminho ela conseguiu traçar. Então, fazer essa comunicação com os profissionais, cara, é importantíssimo fazer isso. Eu acho que é a maneira da universidade se adaptando a esse universo novo, né? Tão mais criativo, né? Então, parabéns pela iniciativa, obrigada de verdade. Imagina, obrigada pelo convite. Parabéns pela trajetória de vocês, por estarem levando o nome da FURB aí para uma carreira tão bonita, né? Dando exemplo, motivando pessoas, continue assim. Muito obrigada, porque você leva a FURB no coração, né? De verdade, então, de verdade. Vocês carregam aí a nossa imagem aqui da universidade. Muito obrigada mais uma vez, meninas. Obrigada, Obrigada, pessoal. Obrigada.